Uma peça de teatro musical, o versionista é aquela pessoa que vai ser responsável por traduzir o texto para a língua portuguesa, no caso, a gente está falando aqui no Brasil, e também pela tradução, versão e adaptação das músicas, né? Porque a música no teatro musical ela é usada para contar a história, então ela tem que ter um cuidado bastante especial também nessa parte de fazer a música. Bom, a gente é muito amigo. Sim. Há bastante tempo. E a gente tem uma relação de compatibilidade absurda e a gente também se completa, o que é muito bom, né? A gente é complementar. E o Jorge veio perguntar, dar uma sondada, se a gente achava que a gente conseguiria, ou faria bem as versões de um espetáculo que eu não posso falar qual é, porque tá engavetado ainda, é surpresa. E a gente aceitou o desafio. A questão do trabalho com o Jorge, assim, a gente trabalhou muito com ele como ator, então ele sabe bastante dos trabalhos que a gente faz em paralelo, não só com o teatro musical, então dirigiu algumas montagens acadêmicas nas quais eu também tinha que fazer versão e traduzir, e Bianca também. Ele sabia, ele conhecia bem a nossa capacidade, aí a gente começou fazendo uma experiência para esse musical que a gente não pode falar qual que é o nome. E foi ótimo, foi incrível porque a gente tem já também a gente já conhece como ele se identifica com o trabalho, como ele gosta de se aproximar dos trabalhos que ele faz. Então a gente teve rapidamente uma resposta positiva dele e aí as coisas foram acontecendo, que a gente teve o Jesus Cristo Superstar, que foi incrível, que foi uma super escola porque é uma ópera rock, é tudo cantado, então a dificuldade de se traduzir isso é diferente, né? É maior do que só que tem texto e música, porque a história tem que ser contada só através da música. E se você dá alguma bobeira, você acaba perdendo o espectador porque ele não entendeu o que era, ficou confusa a história ali, então... E é tudo muito conciso, né? E o inglês é uma língua muito concisa, então se você tem uma obra que é inteira cantada, tudo que é importante tem que estar ali, na música. Ainda mais se é uma coisa que é uma história bíblica, não dá pra eu falar, não, isso aqui eu vou tirar. Não tem como. Entendeu? Tem que ser aquilo que tá escrito. Então, foi uma baita escola. Foi difícil. A gente se divertiu muito, choramos um pouco. Essa é a parte boa, a gente se diverte muito quando a gente está trabalhando. Às vezes a gente tem umas crises de riso de 5 minutos para depois poder voltar a trabalhar. Alguma ideia muito absurda que você fala, não, isso não tem condição, mas a gente já riu um monte. Aí depois você fala, olha, isso até poderia ser. Então, é mais ou menos por aí. Muito, assim. Acho que na verdade, inclusive eu acredito que a gente começa o approach das músicas e do texto de uma forma, a gente pensa no todo, mas pra cada um também como ator. Super. Então assim, a gente tenta ajudar o ator, a gente quer que o texto seja fácil de ser dito, a gente quer que seja fácil de ser cantado, a gente não quer que o ator tenha uma dificuldade numa nota X que é mais aguda porque a vogal é uma vogal ruim de ser cantada, a gente se preocupa em entregar uma ação que seja forte para ele conseguir fazer aquilo de uma forma mais confortável. Porque cantar teatro musical é uma coisa esquisita, né? Que a gente já se acostumou com o que a gente ama, mas você tá falando, de repente você começa a cantar uma coisa. Então, às vezes, se na tradução e na versão a gente não consegue colocar uma ação forte o suficiente na música, a gente vai colocando só palavras ali, às vezes fica vazio. Bonito, então isso é um cuidado que a gente tem bastante. E só complementando isso que a Bianca falou de olhar para cada um, muitas vezes quando a gente olha para um personagem, você vê a letra em inglês e aí você fala, tá, vamos traduzir isso aqui. Só que aí você tem que perceber exatamente qual é daquele personagem. Qual é o tom do personagem? Quem é aquela pessoa? Exatamente. Então a gente se coloca meio que no lugar pra entender. Quem é essa pessoa? Por que ela fala assim? Como que ela falaria desse jeito em português? De onde vem essa pessoa? E a gente faz isso pra todo mundo.
né? Todos os personagens. Então, assim, acho que essa coisa de ser ator, de ser cantor, Com certeza ajuda muito em tudo, porque a gente realmente se coloca... A gente se coloca, tem nessa parte que a gente se coloca pra criar o personagem, e tem a parte outra que você se coloca nas horas mais, putz, essa nota é aguda pra caramba, então vamos lá, vamos dar uma ajuda. Vamos ajudar as pessoas. Essa vogal vai ser legal de cantar. Puxa, a gente sabe como é difícil, né? Às vezes você tá lá, tá nervoso, não tá num dia tão bom. Então, quero uma vogal bacana pra cantar esse agudo tranquilo todo dia. Então, assim, acho que na verdade ajuda, é muito complementar. Nossa, não. Muita criatividade. A gente tem um dicionário de rima, a gente tem um dicionário de Nossa, de tudo, né? De sinônimos, de símbolos, de tudo. E aí a gente vai, óbvio, você usa tudo isso, mas a gente usa a nossa experiência no teatro, como atores, como artistas, como criadores, é isso. Não adianta. Não tem fórmula. Não tem, mas se você tiver só um dicionário, nossa, vai dar um trabalho, Não existe. É um ping-pong, ainda mais com a gente trabalha em dupla, justamente porque esse ping-pong é muito bom. Aí você vem com uma ideia que às vezes ainda não é exatamente aquilo, aí eu bato a bola, ele bate de volta, bato de novo, até chegar no que é legal, entendeu? Acho que isso, na verdade, é como a gente gosta de trabalhar. Eu acho que pra gente a coisa de trabalhar em dupla, a gente fala isso desde o começo, não existe um sem o outro, porque é absolutamente complementar e a troca, o que a gente fala, teatro não existe sem troca, não existe de maneira nenhuma. Em todos os aspectos a gente precisa de todo mundo, precisa do iluminador, precisa da plateia, você não faz sozinho, você faz sozinho vira outra coisa. E nesse caso pra gente funciona da mesma forma, porque sozinho é muito mais solitário, óbvio, solitário. Né? É solitário. É solitário e não é tão divertido. Junto a gente é isso, a gente se complementa, tem uma troca, a gente tá fazendo teatro, enquanto tá fazendo a tradução a gente tá literalmente fazendo teatro. Então acho que isso faz toda a diferença pra gente também. A gente prefere se encontrar, cara a cara. Com texto falado, até dá, é mais fácil de fazer isso. Tipo, alguém pega uma cena, outro pega outra, e depois a gente troca, senta junto depois pra mexer junto. Mas com música, tem que ser um pouco mais orgânico, né? E tem essa questão de tem que caber na música, tem que rimar, é mais conciso, você tem que passar aquelas ideias numa estrutura que já tá fechada. E também é a mesma obra, né? Senão vira... Se às vezes um começa, faz uma coisa, o outro faz a outra, aí às vezes você vê que não tá exatamente... Perde um pouco o estilo, Perde né? um pouco o estilo. A linguagem, exato. Fica com mais de uma linguagem. A gente tenta criar uma linguagem que seja próxima do que a linguagem original, traduzida pra cá, pra nossa realidade, ou pelo menos pra nossa língua, que seja fácil para as pessoas entenderem, porque a gente acredita nisso, que como é cantado, as pessoas têm que entender de primeira. Porque se a pessoa ficou pensando naquela frase... Já perdeu a próxima Perdeu as 3 próximas frases. Já acabou. A pessoa tá lá pensando e já perdeu metade da música, entendeu? Então a gente leva isso muito a sério. E então a gente prefere trabalhar junto e depois é mais divertido, né? Não tem nem comparação. Ou aqui, ou na casa do Luciano, e aí computador, música, comidinha. Papel, comidinha, dicionário, café. Muito café. Muito café, muita risada, momentos em que o cérebro trava e que daí você levanta, dá uma volta, senta de novo. Mas a gente prefere trabalhar junto. O processo com musicais é um pouco mais lento, porque normalmente você tem que fazer em etapas, né? Tem sempre primeiro um material que você tem que deixar pronto antes para as audições, né? Que são sempre bem antes da estreia do espetáculo. Então é um período um pouco mais comprido, que pode ir de 4 a 8 meses. Porque aí a gente vai... no caso, por exemplo, do Jesus Cristo Superstar que a gente fez com o Jorge Tacla, a gente teve essa sorte de ter o diretor do espetáculo aqui. Então é muito bom porque a gente podia fazer as versões, e ter um feedback já ter na um hora. feedback imediato, já tinha uma conversa ali que ajudava a gente, então isso é muito positivo. E também tinha um prazo grande. É bom quando tem, a verdade é que é bom quando tem esse prazo grande, porque a gente às vezes faz uma coisa, daqui a 3 meses você revê e fala, putz, isso não tá tão legal. Você amadurece as ideias, então
daria pra fazer em bem menos tempo. A gente faria, sentou, vai lá, manda Dá pra bala, fazer. dá pra fazer. Mas a gente acha melhor quando tem esse prazo maior, porque aí a gente tem esse amadurecimento de ideias, pensa de novo, rever, mas às vezes chega E aí, 8 às vezes, meses. você já tem uma compreensão melhor do que a obra como um todo, ou no caso, quando você está trabalhando com a direção, o diretor também amadureceu algumas ideias, aí você volta e vocês mexem em mais alguma coisa. A gente gosta de ter esse tempo para voltar e mexer no que precisar. Mas assim, se você sentar pra fazer, você faz, dá pra fazer rápido. Fazer rápido. A gente não sabe dizer quanto tempo, porque ainda não precisamos fazer isso assim, mas dá. Claro. Agora a peça foi mais rápido, a peça acho que em 2 semanas estava pronta. É só revisar a coisinha, mas bem mais rápido, é outra coisa. É outra coisa. Em geral, o que acontece é assim, a equipe criativa, durante os ensaios, a equipe criativa, a direção, no caso do Mudança de Hábito, por exemplo, é a direção gringa, né? Então o Jerry Zaks, o Steve, que são a equipe americana, eles vão fazendo esse trabalho de ajuste junto com a equipe brasileira e vão passando pra gente, olha, precisa fazer isso, precisa alterar isso, precisa mudar uma coisinha ou outra. Então acaba passando mais por esse processo durante os ensaios. Mas em geral é pouca coisa porque a gente já teve a aprovação do espetáculo antes dele começar. Então, em geral não é muita coisa não, é mais uma coisinha ou outra que precisa ser ajustada e aí acaba sendo feito nesse esquema de a equipe criativa que está lá durante os ensaios, que a gente não tá, passa pra gente, a gente refaz, volta lá, vai assistir um dia, mas são só mais detalhes mesmo. E quando a equipe é daqui, com o Jorge, a gente não teve ajustes. Justamente porque o processo foi com ele, né? Acompanhando o processo inteiro. Então, se tivesse que ajustar alguma coisa, a gente ajustava com ele. Eu tô rindo porque a gente vai ter respostas muito complementares e diferentes, e a gente já sabe. Pra mim, é como se eu estivesse vendo um filho. É muito louco, assim. Tipo, alguém pariu um bebê meu, sabe? Assim, é uma resposta emocional pra mim. Completamente. Acho que depois, uma segunda vez que eu vou assistir o terceiro, eu já consigo ver de uma forma um pouco mais racional. Mas pra mim é tipo, ai, que lindo, meu filho, ai, que maravilhoso. Pra mim, assim, de cara é isso, é uma resposta absolutamente emocional, porque é um trabalho que leva um tempo, é um trabalho que a gente faz com cuidado e amor, e a gente se ama muito, então, assim, realmente, pra mim, de cara, é uma resposta absolutamente emocional. Pra mim, já entenderam que é racional, né? Eu fico muito nervoso, porque é o momento que a gente vai ver o que a gente criou, o que a gente trabalhou todo esse tempo, ganhando vida ali. Então, eu não consigo desligar e falar, ai, olha, tô aqui agora, que lindo, da Aracena Filho, mas já fico anotando coisas, já fico pensando, isso talvez não funcione tão bem, talvez seja melhor outra coisa, mas claro que é muito emocionante. O primeiro, que foi o Jesus Cristo Superstar, que é uma obra que a gente particularmente ama muito, foi muito especial, porque foi o primeiro, foi toda uma coisa ali, mas eu fico bastante nervoso, eu confesso. Agora no Mudança de Hábito também, tava tenso, sabe quando você fica assim, você fala, tá funcionando, tá dando certo, estão rindo, tá ok, tá contando a história, que eu acho que o mais importante é isso, né? Tá contando a história, tá contando bem a história. Tá isso chegando pras pessoas, né? Então, é uma sensação bem maluca, bem maluca. Dá um nervoso. Eu também fico nervosa, mas pra mim é completamente emocionante. E dá um nervoso também, acho que a gente, em geral, quando você tá no palco, mesmo o trabalho de direção, né, também é um trabalho diferente, porque você tá de dentro, mas você tá de fora, porque quando você tá no palco, você tem que fazer e vai. E aí quando você tá de fora, você começa a ver tudo, você vê o todo. Então é muito diferente. Mas é uma sensação muito boa, a gente ama fazer, a gente se diverte fazendo e ama ver esse resultado e essa troca e ver que isso toca as pessoas. Tem orgulho dos elencos e a gente sabe o quanto é difícil fazer o que eles fazem, porque a gente também faz, né? Nossa Senhora. Então a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, um baita respeito por todos os profissionais envolvidos, é um trabalho que dá trabalho.